Lucas 12, 42, 3 e 4. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Feliz o servo que for encontrado fazendo isso. Jesus estava falando, ele ensinou sobre o administrador fiel e sensato que dá o alimento no tempo devido para o seu próximo. E ele fala, feliz o servo que for encontrado fazendo isso. Quem for encontrado encarregado de alguém, incumbido de alguma missão, Jesus estava falando que ele será feliz. E feliz não é somente ser alegre. Se você pegar a definição de feliz, é alguém que é favorecido pela sorte. É alguém que é afortunado, abençoado. É alguém cujos desejos, cujas aspirações foram atendidos. É uma pessoa contente, satisfeita, enfim, feliz. E é muito bom quando a gente é favorecido por Deus, igreja. Quando Jesus estava falando, feliz aquele que for encontrado fazendo isso. O que é feliz? É quando, por exemplo, você é favorecido por Deus quando tem uma posição na empresa que você trabalha, uma posição disponível, e você é favorecido e recebe essa posição. É quando você vai para uma reunião com um cliente ou com um fornecedor e ele vai com a tua cara, você encontra graça aos olhos daquela pessoa. Jesus estava falando, se você for encontrado fazendo aquilo que eu falei, isso vai acontecer com você, você vai ser favorecido. As pessoas vão ver graça na sua vida, nos seus olhos, na sua palavra. É quando ser favorecido é quando você, mesmo não tendo recursos para fazer alguma coisa no momento que você está passando na sua vida, aparece uma viagem para você e para sua família, aparece um jantar num lugar diferente, um convite, uma participação em algo que você tinha o desejo de experimentar, uma experiência que você gostaria de ter, mas o seu bolso, a sua conta bancária hoje não permite. Isso é ser favorecido por Deus, isso é você ser feliz, abençoado, afortunado. Tudo isso, igreja, é favor de Deus e é muito bom. E Jesus falou que quem fosse encontrado praticando o ensinamento dele, essas coisas começariam a acontecer. Então, quando você assume um encargo, uma tarefa para dar alimento no tempo devido para o seu próximo, você, a partir desse momento, você começa a estar na posição que Jesus fala, você vai ser favorecido. A sua casa vai ser favorecida, o seu negócio vai ser favorecido, você vai ser feliz e abençoado e bem-aventurado. Mas Jesus também sabia que, apesar de deixar claro para a gente que o que ele queria e que existe uma recompensa, ele sabia que muitos de nós não conseguiríamos praticar isso. E por isso que ele reforçou que nem todos seriam encontrados praticando aquela orientação. E por que a gente não pratica? Por que a gente não pega esse encargo, a gente não olha para o próximo, vê o que ele está passando, qual é o momento específico e a gente leva o alimento? Por que a gente não faz isso se Jesus foi tão claro e é tão prática essa palavra e orientação de Jesus? Eu gosto de pensar naquela ministração, aquela mensagem que eu pude compartilhar algumas semanas atrás, dos 3 lugares, o ponto de partida, o lugar de fidelidade e o lugar de sacrifício. Todos nós começamos no ponto de partida com relação a contribuições, ofertas, dízimos, semeadura. E quando a gente aprende a palavra, a gente vem para o lugar de fidelidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente passa para o lugar de sacrifício. Mas a vida do cristão, infelizmente, é ficar entre o ponto de partida e o lugar de fidelidade. Ponto de partida, lugar de fidelidade. Passa um ano em um lugar, volta 2 meses, retrocede para o outro. Jesus sabia que muitos cristãos iam ficar nesse zigue-zague entre o ponto de partida e o lugar de fidelidade, e é por isso que ele falou. E por que a gente fica nessa inconstância? Porque a gente começa a ouvir comentários dos colegas de trabalho.
A gente começa a ver julgamento dos nossos familiares, da gente vir na igreja e a gente assumir compromissos financeiros aqui. Às vezes nosso próprio entendimento começa a raciocinar e pensar demais e falar, por que eu estou fazendo isso? E a gente não pega a Bíblia para a Bíblia convencer o nosso entendimento do porquê que a gente está fazendo aquilo. E por vários outros motivos, a gente começa a ir para um lugar e para o outro, retroceder e avançar, retroceder e avançar. É muito comum as pessoas ficarem indo e vindo do ponto de partida para o lugar de fidelidade, mas se eu fosse você, eu não correria o risco de ficar nesse zigue-zague, porque Jesus disse, feliz o homem que for encontrado fazendo isso. Feliz o homem que for encontrado no lugar de fidelidade. Favorecido é o homem que for encontrado no lugar de fidelidade. Bem-aventurado, afortunado, em algumas traduções, sortudo, o homem e a mulher e a casa e a família e o negócio que for encontrado no lugar de fidelidade, igreja. Homens, assumam essa tarefa dentro da sua casa de ter a disciplina de não sair do lugar da fidelidade. Mulheres, ajudem, auxiliem. O homem da sua casa precisa desse suporte, dessa ajuda, desse empurrão de ser mantido no lugar e ser encontrado no lugar de fidelidade e no lugar de sacrifício. Arrumem o que precisa ser arrumado na sua casa para que a disciplina e a fidelidade entrem na rotina de vocês, que seja a rotina, vocês praticarem o que o lugar de fidelidade exige, porque assim sempre vocês serão encontrados, porque Jesus estava falando que ninguém sabe o momento em que ele retornaria, o momento que nós prestaríamos conta de tudo isso. Por isso ele falou, sejam sempre encontrados nesse lugar. E tudo isso é na primeira frase, e tem uma segunda frase que Jesus disse, e que no meu entendimento é ainda mais poderosa. Ele disse que, além de favorecido, feliz, quem for encontrado praticando, quem for encontrado encarregado de pessoas e dando alimentos no seu tempo devido, Jesus falou que essa pessoa será encarregada de todos os seus bens. Jesus ele falou, se você se encarregar das missões, das tarefas, do que eu colocar no seu coração para ajudar o seu próximo no tempo devido, eu vou te encarregar dos meus bens. No versículo 44 ele fala, eu vou te encarregar dos meus bens. Se você assumir um encargo com projetos, com pessoas ao seu redor, o Senhor vai te encarregar dos bens dele, igreja. Isso não vem de um ano praticando, isso não vem de uma hora para outra. E é por isso que, eu creio que é por isso que Deus está trazendo essa série de ministrações sobre fidelidade, para que vocês, ou nós como igreja, assumamos um voto, um compromisso, e a gente siga fiel com esse voto e compromisso através de 2019, em 2020, na próxima década. E para que Deus ele olhe para a igreja Plenitude Cristã, para as famílias de cada um aqui e fale, feliz aquele que vai ser encontrado praticando esses princípios e sendo fiel. E um tempo atrás eu fui ministrado sobre os bens de Deus, que ele fala, eu vou te encarregar dos meus bens. E às vezes a nossa mente fica pensando, é um carro, é um dinheiro que eu vou receber de alguém, mas os bens de Deus, eles nem cabem no nosso pensamento o que pode ser, igreja. Porque é uma mistura do mundo espiritual com o mundo físico que a gente vive aqui. É uma mistura do mundo espiritual com o mundo natural. Então nem cabe na nossa mente. E o que podem ser os bens de Deus? São ideias que ninguém teve. São recursos que a gente nem sabe de onde pode vir e de repente chega nas nossas mãos. São pessoas que surgem ou ressurgem na sua vida para abençoar a sua vida, para abrir uma porta, para te ajudar, para te dar um favor. São soluções para problemas que sempre existiram e as pessoas já estão acostumadas com aquele problema e de repente você, na sua vida, num dia, você acha a solução para aquele problema. E você vai ganhar muito dinheiro em função dessa solução. São propriedades que são separadas para vocês. Afinal, Deus é dono de todas as coisas que existem na terra.
e Ele pode separar um pedaço de terra, uma propriedade, que isso é o bem dele, e Ele pode encarregar você disso. São contratos que vão ser escritos nos céus e assinados por você aqui na terra. São canções que serão cantadas, que ainda não foram e vão ser abençoadoras nas igrejas. São obras de artes, criatividades que vão vir dos céus e vão ser entregues aqui para as pessoas da nossa igreja. Eu creio que tudo isso já existe, que são os bens de Deus, e já estão separados em algum lugar nos céus, esperando as nossas orações, os nossos compromissos, as nossas ofertas, o nosso posicionamento, a nossa constância, a nossa disciplina, a nossa fidelidade. Tudo isso no céu está esperando nosso posicionamento aqui na terra para vir e no momento certo chegar na sua vida, chegar na sua casa e chegar lá no seu lugar de trabalho.